Bom dia, Irlanda! Ultimamente, nós temos recebido muitas perguntas de pessoas que já têm a cidadania europeia e estão querendo vir morar aqui em Dublin. E uma das nossas inscritas, ela já tem a cidadania europeia, porém o marido dela não tem, o marido dela é brasileiro. E ela queria saber qual é o procedimento para ela e o marido poderem vir morar aqui em Dublin, o que ela tem que fazer. Obviamente eu não sei, mas aí eu fui pesquisar para tentar ajudá-la. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas que também têm essa dúvida. Porque pelo que eu andei vendo, é bem burocrático. Eu vou tentar resumir para ficar de uma maneira fácil de entender. Mas se você está nessa situação, é bom que você entre nos sites que eu vou deixar aqui embaixo, todos linkados os sites que eu usei, que eu pesquisei, e você dá uma pesquisada, detalhe por detalhe, de tudo que você vai precisar. Então eu vou começar falando que tudo que eu vou falar nesse vídeo diz respeito apenas à Irlanda. Se você está querendo ir para outro país da Europa, então você tem que pesquisar a respeito daquele país, como é o procedimento lá. Eu pesquisei apenas na Irlanda porque eu moro aqui. Tá, então quem que o cidadão europeu pode trazer? Ele pode trazer o parceiro ou a parceira, seja por casamento, união estável ou união de fato, que foi o nome que eu encontrei aqui. Mas, na verdade, união de fato seria amaziado, ou quando vocês moram juntos, vocês levam uma vida de casado, porém não tem nenhum documento que comprove que vocês são casados. Vocês entenderam? Você também pode trazer filhos menores de 21 anos, pais e avós, contanto que eles sejam dependentes de você, e você tem que provar que eles são dependentes. Lembrando que tanto filho quanto pais e avós pode ser tanto da pessoa que tem a cidadania europeia, quanto do parceiro ou da parceira que não tem. Contanto que eles dependam de vocês, vocês podem trazer. Vocês também podem trazer agregados e cuidadores, em caso de doença séria que necessite de alguém para cuidar. Ok, então já sabendo quem você pode trazer, como que isso funciona? O que você tem que fazer? Na verdade, nada mais é do que um formulário que você tem que preencher. Então, existem dois tipos de formulário, depende de quem você está trazendo. Então, o formulário EU1, você pode trazer seu parceiro que esteja casado ou em uma união estável. Você pode trazer os filhos menores de 21 e os pais ou os avós que dependam de você. Com o formulário EU1A, você pode trazer o seu parceiro de união de fato. Há mais de 2 anos, vocês têm que estar morando junto. Você pode trazer agregados e você pode trazer um cuidador. Então, para esses 3 tipos de casos, você tem que preencher o formulário EU1A. E como eu já disse, isso só vale aqui na Irlanda. Então, no caso de vocês estarem morando aqui e forem fazer uma viagem para qualquer outro país da Europa, o seu parceiro ele é brasileiro, então ele vai precisar de visto. Então, vocês têm que ficar atento a isso. Não é porque você está morando aqui e conseguiu tirar a documentação aqui que você pode viajar para a Europa normalmente. Não, você continua sendo brasileiro e você vai precisar de visto normalmente. Para dar entrada nesse processo, vocês têm que estar aqui na Irlanda. Então, a partir do momento que vocês entram na Irlanda, você tem até 3 meses para dar entrada nesse processo, porque 3 meses é o tempo que o não europeu tem de turismo para ficar aqui dentro, como turista. Então ele vai entrar como turista e você tem esses 3 meses para dar entrada nesse processo. E esse processo, ele pode ser longo. Eles dão um prazo de até 6 meses. A partir do momento que você dá entrada nesse processo, o não europeu, ele ganha um visto no passaporte, um visto de espera, no qual ele pode ficar aqui dentro do país esperando até que esse processo se resolva. Então, não fiquem preocupados quanto a isso. Porém, esse processo, ele vai demorar de acordo com a quantidade de processos que tem naquela mesma época, porque eles analisam as documentações de acordo com a ordem de chegada. Então, se você for o primeiro a mandar, o seu vai ser o primeiro a ser analisado e o primeiro a ser respondido. Se você for, sei lá, o último, você vai ser o último. Então, você tem que ter um pouco de paciência. Mas pode ser que demore mais do que 6 meses. Caso você não envie todas as documentações necessárias, caso você preencha errado. Então, tudo isso vai atrasando mais o seu processo. E uma coisa que eles deixam bem clara é para você não enviar nenhuma documentação original. Todas as documentações que eles pedem são cópias, então você tem que fazer cópia de tudo. Caso eles precisem da documentação original, eles vão entrar em contato com você diretamente, aí eles vão pedir quais documentos originais eles querem, e aí você vai mandar por carta registrada para eles. E assim que terminar o processo, eles vão te devolver todos os documentos originais por carta registrada, mas só se eles pedirem. Então, não envie nenhum documento original, gente. Só vou fazer um parênteses aqui, porque também já me perguntaram se com esse visto que você ganha de espera de 6 meses você pode viajar.
para fora da Irlanda. O que acontece é o seguinte, esse visto é um visto de espera para a Irlanda, não vale em nenhum outro país. Você pode viajar? Você pode, mas aí você tem que ver se você precisa de visto naquele outro país. Caso você precise, você tem que tirar o visto daquele país, porque esse visto é só de espera e só vale aqui. Eu tô repetindo bastante para frisar, gente, porque muita gente pergunta isso. Tá, agora vamos entrar na parte dos formulários. Como eu disse, são 2 tipos de formulários. Eles têm diferença? Tem. O primeiro formulário, que é o EU1, como você tem documentação para comprovar, né, para esses 3 tipos de caso, então ele é mais simples. Se eu não me engano, ele tem só 5 seções para ser preenchida, então ele é muito mais simples. Lembrando que você tem que preencher um formulário desse para cada solicitante. Então, se você está trazendo sua esposa, está trazendo seu pai, está trazendo seu filho, você tem que fazer 3 formulários. E o segundo formulário, que é o EU1A, ele é muito mais complexo, porque você não tem as documentações para comprovar nesse caso, tirando o caso de doença, claro, né, que você precisa de um cuidador, aí você tem como comprovar. Então, ele é muito mais complexo, ele é muito mais extenso, se eu não me engano, ele tem 9 seções para serem preenchidas, e você tem que comprovar com muito mais detalhes as coisas, porque você não tem uma documentação, então eles vão exigir muitas coisas. Tem gente que faz pastas de dossiê, assim, quando é nesse caso. Vamos falar um pouco agora dos formulários. Basicamente, você tem que preencher o formulário e fornecer toda a documentação que é exigida naquele formulário. Eles não aceitam formulários incompletos, então preste atenção. E se porventura você não tem como comprovar aquele documento que eles estão pedindo naquele momento, você tem que escrever uma carta explicando por que você não está enviando naquele momento, o porquê de não poder fornecê-lo naquele momento. E aí você tem que anexar essa carta ao formulário. Caso você mude de endereço ou alguma coisa mude no decorrer do processo, você também tem que informá-los sobre essa mudança durante o processo. O cidadão europeu, ele tem que seguir alguns critérios para ele poder trazer a família para cá. No caso, estar trabalhando, ou ser autônomo aqui, ou se ele for estudante, no caso, ele tem que comprovar recursos suficientes para conseguir manter essa família dele aqui. Se ele não seguir um desses critérios, ele não pode aplicar. Por isso que você tem que já estar aqui e já tem que estar mais ou menos encaminhado. Lembrando que eu vou deixar o link dos formulários aqui embaixo e também o link das instruções para preencher o formulário. E ele é em inglês, viu? Esse formulário ele tem algumas regras a serem seguidas, tipo o tipo de letra que você tem que usar, a forma de preenchimento e a forma que você tem que deixá-lo eles organizados para poder enviar. Tudo isso é para facilitar o pessoal que está analisando, porque você imagina, são milhões de pessoas aplicando ao mesmo tempo, você imagina eles ainda ter que organizar e colocar na ordem todas as documentações que eles pegarem. Isso levaria muito tempo e deixaria os processos muito mais longos. Então, gente, segue direitinho essas ordens. Deixa tudo certinho para ser bem rápido. Então, depois que você já preencheu todas as seções relevantes do seu formulário para o seu tipo de processo, é só você anexar todos os documentos, as cópias. Aqui, no caso, vai ser a cópia do passaporte, todas as páginas do passaporte seu e do aplicante, e colorida. Você vai precisar de 2 fotos, tamanho de passaporte, sua e do aplicante, isso para cada um aplicante. Se você for aplicar para 5 pessoas, você vai ter que fazer isso para os 5. Então, você vai precisar de um documento que evidencie o relacionamento. Então, no caso, se você for casado, certidão de casamento, se união estável, a certidão de união estável. Se vocês forem amaziados, você vai precisar... Você vai sofrer bastante, porque você vai precisar pegar todas as fotos junto com essas pessoas, datadas. Fotos, eles gostam muito de fotos de viagem, com data, fotos em família, você e sua namorada ou namorado, junto com a sua família ou junto com a família dele ou dela, cartas que vocês trocaram, mensagens do WhatsApp, do MSN, do Orkut, do Facebook, do Instagram, cartas da família com depoimentos relatando que vocês têm um relacionamento também conta. Então, tudo que você conseguir juntar, que comprove que vocês estão juntos há mais de 2 anos, conta em banco conjunta, conta muito. Contas de casa, conta de energia, de celular, também no nome dos 2. Acho que transferência bancária também conta. Se você transfere dinheiro para conta do namorado ou namorada da namorada, também conta. Documento da casa, pode ser do Brasil que vocês moraram juntos, contratos, qualquer tipo de documento que tenha o nome dos 2 e que mostra que vocês estão juntos e comprovem isso. Tudo, de preferência, datado. E grifem a data, para ficar mais fácil para eles. Tudo que vocês puderem facilitar é melhor. Se caso você esteja trazendo seu filho, certidão de nascimento, que comprova que ele nasceu de você, tem seu nome. Ou se for seus pais e avós, é a mesma coisa. Certidão de nascimento para comprovar que é família. E aí, você vai precisar de documentos que comprovem a sua atividade aqui
na Irlanda. Então, pode ser seus payslips, que é olerite em português. Pode ser o seu P60, que não tem tradução para português, mas quem tá aqui sabe o que é P60. Pode ser, se você for autônomo, pode ser qualquer contrato de trabalho, de prestação de serviço ou de venda de alguma coisa. Pode ser carta da universidade, caso você seja universitário. Registro de negócio, certificado de taxa e certificado de registro de empresa, caso você tenha uma empresa aqui. E você também tem que comprovar a sua residência aqui. Então, pode ser carta do landlord, da imobiliária, pode ser hipoteca, contrato da casa, qualquer conta que esteja no seu nome, conta de energia, conta de lixo, conta de internet que esteja no seu nome, tudo isso ajuda a comprovar a sua residência aqui. Esses são os documentos padrões que eles vão pedir. Claro que dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo, eles vão pedir mais documentações, mas essa é o básico que todo mundo vai ter que juntar de qualquer forma, né? E aí você verifica certinho se você precisa de mais alguma coisa ou não, de acordo com a sua aplicação. E basicamente você junta tudo isso, coloca na ordem que eles exigem, e aí é só você enviar de acordo com as diretrizes do Departamento de Justiça e Igualdade, que você vai encontrar nos sites que estão aqui embaixo. E aí você reza e espera até o seu Stamp 4, que é o visto que você pode morar e trabalhar aqui, sair. E é isso, é basicamente isso. Falando assim parece que até que é fácil, mas quando você começa a ler os formulários e ler as instruções, é bem complexo, tem muita coisa para se fazer, eu resumi. Então, gente, dá uma lida, estudem, parágrafo por parágrafo, atentos, e apliquem, e boa sorte, vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado, que não tenha ficado muito confuso, porque é um pouco confuso. Vocês podem deixar as dúvidas aí embaixo. Eu vou tentar ajudar vocês. Se eu souber, se eu não souber, me perdoem, porque eu não sei tudo. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e tchau!